Irmãos, graça e paz, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no segundo estudo, usando o método indutivo no Evangelho segundo Mateus. Hoje o texto que nós pretendemos estudar, com a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. O texto fala sobre o nascimento de Jesus. Então convido os irmãos para fazer essa leitura comigo. Mateus capítulo 1, do 18 a 25, o nascimento de Jesus Cristo. O texto bíblico diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, que possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos aprofundar na palavra dele, aprender mais, praticar mais, ser obediente, agradar a Deus. Irmãos, então o método indutivo, perguntas de observação, perguntas de interpretação e perguntas ou questões de aplicação. Primeira etapa, perguntas de observação, nesse texto que nós lemos. Primeira pergunta: a concepção virginal ocorreu para cumprir qual profecia? Uma virgem ficou grávida, isso cumpriu uma profecia. Qual? Essa é uma pergunta que você pode começar o seu pequeno grupo com ela. Irmãos, qual foi a profecia que se cumpriu? Mateus fala que uma profecia foi cumprida. Qual foi a profecia que foi cumprida? Então, no verso 23, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Depois da palavra Emanuel, tem uma letra pequenininha na minha Bíblia aqui, a letra D. Essa referência, se você olha aí no rodapé da sua Bíblia, vai levar à profecia lá do Antigo Testamento que foi cumprida nessa concepção virginal. Uma virgem ficou grávida. Isso era uma profecia que já existia, essa profecia. Isaías 7,14. E o que diz lá em Isaías 7,14? O profeta Isaías: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então havia essa profecia. Quando o Messias vier para a terra, quando o Cristo chegar, ele vai ter um sinal para que as pessoas percebam que o Cristo chegou, o Messias chegou. Que sinal é esse? Uma mulher virgem vai ficar grávida. Era o sinal da vinda do reino de Deus para a terra. Aquele momento em que Deus veio de uma forma especial fazer parte da história humana, participar direta e pessoalmente da história humana. O próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, adota a forma humana na pessoa de Jesus Cristo, na natureza humana de Jesus Cristo, né? E passa a viver no meio das pessoas. Então esse fato extraordinário teria esse sinal. Uma mulher virgem vai ficar grávida. Por que José queria deixar Maria? E outra pergunta: de que forma José pretendia fazer isso? Então, o texto diz que José queria deixar Maria secretamente. Verso 19: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, ele queria deixar Maria secretamente. Eles estavam noivos, né? Cada um estava na sua casa, mas para o judeu naquela época, o noivado já era um contrato, quase um contrato de casamento. Para deixar de ser noivo, precisava de um divórcio. E José, ele não queria difamar Maria, ou infamar, que é a palavra aqui que na nossa tradução. Então ele resolve deixar Maria secretamente. E o texto fala, porque ele era um homem justo.
um homem justo. Ele não queria que ela fosse prejudicada. No verso 20, nós podemos fazer uma outra pergunta envolvendo o verso 20. Como o anjo chama José? O anjo aparece para José em sonho. E como que esse anjo conversa com José? Qual que é a expressão? Como que ele chama José? José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Então ele usa essa forma aí de chamar, nessa forma especial, ele chama José de filho de Davi. Também é uma prova aqui que Jesus era descendente de Davi. Ele era da família de Davi, né? Outra pergunta, qual era o sentimento de José antes de o anjo falar com ele? O que ele estava sentindo quando esse anjo aparece para ele em sonho? Também está no verso 20. Pela resposta do anjo, pela fala do anjo, nós conseguimos responder a essa pergunta. O anjo fala para ele, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Quer dizer, não temas. Ele estava com medo. Por algum motivo, José estava com medo. Com medo daquela situação. Talvez com medo de uma possível punição a Maria, que poderia ser acusada de traição, né, de adultério. Ela poderia chegar até ser apedrejada e isso poderia até envolvê-lo também. Então, o texto não fala porque que ele estava com medo, mas pela fala do anjo, né, não temas, é uma advertência, né, uma repreensão, talvez, nesse sentido. Então, ele estava com medo. Quem pôs o nome Jesus na criança? Quem pôs o nome Jesus na criança? Foi José? Foi Maria? Foi o anjo? No verso 21, ela dará à luz um filho, ela Maria, e lhe porás o nome de Jesus. Ou seja, conforme esse relato aqui de Mateus, quem colocou o nome na criança foi Maria. Mas esse nome não foi escolhido por Maria, isso já estava no plano de Deus que ele se chamaria Jesus, por isso que o anjo já fala, e será chamado Jesus, né? Então aqui nós podemos seguir aqui outras perguntas de observação. Por que o menino chamaria Jesus? Por que o menino chamaria Jesus? Verso 21. O anjo ele fala que ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus. Aí a parte final do verso 21 vem a explicação. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, ele seria chamado de Jesus porque ele traria salvação para o povo dele, o povo de Jesus, dos pecados. E aí vem a próxima pergunta. Então, o que significa Jesus? Jesus significa Jeová é salvação. Então, o nome Jesus tem esse incrível significado. Jeová ou Javé, né, é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, é salvação. Então, um nome muito especial. Um nome muito especial. Outra pergunta. O povo de Jesus são todas as pessoas que existem ou somente aquelas pessoas que creem em Jesus, que têm fé em Jesus? Então, a pergunta é, Jesus veio para salvar o seu povo, mas quem é o povo de Jesus? São todas as pessoas ou aquelas pessoas que vão ter fé nele ou que têm fé nele? Outros textos nos ensinam que o povo de Jesus são aqueles que têm fé nele, tá? Qual foi o título usado para Jesus nesse texto que nós lemos? Qual é o título? No estudo anterior nós vimos que um título que Mateus usa é Cristo. Jesus Cristo, Cristo é um título. O nome é Jesus e Cristo é um título que significa ungido. Agora, nesse segundo bloco aqui do capítulo 1, nessa segunda perícope, tem esse título. Qual é o título usado? Está aí no verso 21, no verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel é o título que se aplica a Jesus, e o significado é esse que o próprio texto já nos traz, né? Deus conosco. Então Jesus, ele é Deus na forma humana e no meio dos homens. Jesus é a encarnação do próprio Deus, né? É Deus vivendo com as pessoas, com os homens, com as mulheres, com as crianças. Esse título ele é carregado de significado, é um título maravilhoso, né? Um título muito rico, essa presença de Deus na forma humana, na forma da criatura, na forma de homem, né?
vivendo aqui na terra. Quando José acordou, o que ele fez? Então José teve esse sonho, o anjo aparece para ele, fala para ele não ficar com medo. E o que ele fez quando ele acordou? Verso 24. A resposta está no verso 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Então, quer dizer, assim que ele acordou, ele obedeceu ao anjo e recebeu Maria como sua mulher, ou seja, ele casou, consumou o casamento, né? Ela passou a morar com ele na mesma casa. E termina o relato aí no verso 25, que é uma outra pergunta que você pode fazer, né, no seu estudo, né, no seu pequeno grupo, José teve relação sexual com Maria antes do nascimento de Jesus? Quando ele teve aquele sonho, Maria já estava grávida. Ele teve relação sexual com Maria antes de Jesus nascer? O verso 25 nos diz que não. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, até o nascimento de Jesus, José não teve relação sexual com Maria. Isso permite concluir que depois que Jesus nasceu, teve relação sexual com Maria. Prova que mais para frente a gente vai ver que Maria teve outros filhos, né? Filhos e filhas. Então agora, irmãos, nós podemos chegar na segunda etapa do método indutivo, né? São perguntas de interpretação, perguntas que vão nos ajudar a descobrir qual é o significado do texto, o que ele representava, o que ele ensinava para o público original, as pessoas daquela época, os judeus, os cristãos que leram esse texto quando Mateus escreveu o Evangelho. O que significava para aquelas pessoas aquele sinal da gravidez de uma virgem? Essa é a pergunta. O sinal da gravidez de uma virgem, o que significava para aquelas pessoas no início lá da igreja? Então a resposta está aí, significava a encarnação do Filho de Deus. Deus estava agora no meio dos homens em forma humana para salvar o seu povo. Ou, em outras palavras, o reino de Deus tinha descido para a terra dos homens. Esse é o significado, a presença de Deus no meio dos homens. E a gravidez de uma virgem devia mostrar para o público original de Mateus isso. Esse é o significado. Outra pergunta, por que Jesus não nasceu de uma relação sexual? Aqui o texto fala que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Não foi fruto de uma relação sexual de José com Maria. Por que ele não nasceu de uma relação sexual? Primeiro, para cumprir o sinal, a profecia lá de Isaías 7,14, que era o sinal que uma virgem ia ficar grávida. E também nós podemos pensar que era para evidenciar que aquela criança era diferente, que ela era extraordinária, ou seja, filho de Deus. E que também não ia herdar a natureza pecaminosa da raça humana. Todas as pessoas que nascem pelos meios ordinários, os meios comuns, já nascem com essa natureza pecaminosa, né? Usando a linguagem teológica, com a natureza depravada. Jesus foi a exceção. Jesus não nasceu com a natureza depravada, com a natureza pecaminosa, com o pecado original. Jesus ele não tinha uma tendência, né, para o mal, para o pecado. Não. Jesus era semelhante a Adão e Eva antes da queda. Uma natureza perfeita. Por isso também não era fruto de relação sexual. Foi uma concepção extraordinária, um milagre. Para muitos, talvez um dos maiores milagres de Deus. Podemos agora chegar na terceira etapa do método, que são as perguntas de aplicação, né? O que esse texto nos ensina hoje? O que esse texto nos ensina hoje? Por que nós não podemos já começar nessa terceira etapa? Porque quando a pessoa lê o texto e já quer aplicar, sem passar por essas etapas anteriores, a observação cuidadosa, a busca do significado para aquela época, ou seja, a interpretação, e já quer aplicar, já pensa, o que isso significa para mim hoje? A pessoa corre um risco, nós podemos correr um risco de aplicar de forma inadequada, de forçar o texto a ter uma aplicação que ele nunca teve. Né? Por isso que esse método é importante para nos conduzir com segurança a essa conclusão aqui, a essas aplicações, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ao dia a dia, né? Nos nossos relacionamentos, em família, no trabalho, na sociedade. A primeira pergunta nesse sentido, José aceitou Maria e o seu filho. E os judeus também deveriam aceitar Jesus. José, ele estava com medo. E os judeus daquela época, muitos estavam sem fé. A pergunta é,
O que hoje em dia tem sido usado pelas pessoas para não aceitar Jesus como Salvador, o Emanuel, o Deus conosco? Quais são as justificativas, quais são as motivações, né, para as pessoas não quererem aceitar Jesus como o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador? Aí eu pus algumas respostas, ó. Medo das críticas, falta de fé, dúvidas sobre ser mesmo Jesus o Salvador, o Emanuel, às vezes o amor ao mundo, ou o amor ao povo do mundo, vontade de viver para satisfazer somente a carne. Então tem várias respostas. É uma pergunta que você pode apresentar no seu pequeno grupo. Outra pergunta, Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. A pergunta é, você acredita fazer parte do povo de Jesus para o qual ele se encarnou para salvar? Então Jesus veio salvar o povo dele. Você faz parte do povo de Jesus? Essa é a primeira pergunta para reflexão, né, das pessoas do seu pequeno grupo. E a outra pergunta é, quais são as evidências desse pertencimento? O que comprova ou indica que você, que eu, que nós pertencemos ao povo de Deus, ao povo de Jesus? Qual é a prova? Algumas respostas. O amor a Deus e o amor ao próximo. Isso é um indício, é uma evidência desse pertencimento ao povo de Jesus. Outra evidência, o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, conforme Gálatas capítulo 5. São evidências de pertencer ao povo de Cristo. O perdão, a pessoa que perdoa, né? Vontade de viver para a glória de Deus, aquela sensação ou aquele sentimento de você viver, fazer tudo para glorificar o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus, buscar melhorar o seu comportamento, as suas atitudes, o seu jeito, mas tudo com esse foco, voltado para Cristo, para a glória de Cristo, para a glória de Deus e não para si mesmo. Então, isso é um forte indício de que você pertence ao povo de Deus. Quem não pertence ao povo de Deus vive para si mesmo, não vive para a glória de Jesus. É um forte elemento que comprova esse pertencimento. Outra pergunta. Jesus Cristo é o Emanuel. Mas ele é o Emanuel na sua vida? A pergunta mais importante talvez seja essa, né? Não, ele é o Emanuel. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Sim, isso é um fato. Mas ele é esse Emanuel na sua vida? Ele é Deus conosco? Ele é Deus com você? Ele é Deus comigo? Em outras palavras, Deus está dentro de você pelo Espírito Santo. Deus vive dentro de você pelo Espírito, pela terceira pessoa da Trindade. E uma outra pergunta, como José obedeceu ao anjo, precisamos obedecer às orientações contidas na Bíblia sobre a pessoa e ministério de Jesus. O que temos que fazer? Então, o texto fala que José, assim que ele acordou, ele obedeceu e casou com Maria, recebeu Maria, afastou o medo, foi obediente. E nós temos que ser obedientes a Deus também. Tem muitas orientações na Bíblia, como José foi orientado pelo anjo, nós temos muitas orientações. O que nós temos que fazer? Alguns exemplos. Nós temos que arrepender dos nossos pecados, nós temos que depositar confiança na pessoa e na obra de Jesus, nós temos que confiar em quem Ele é, no que Ele faz, que Ele é o Deus homem Emanuel e veio para nos salvar dos nossos pecados. Então nós temos que nos inspirar, nesse caso aqui, na obediência de José e sermos obedientes a Ele também. Tá? Então nós encerramos aqui, irmãos, o capítulo 1 de Mateus, o nascimento de Jesus Cristo. Que esse estudo seja bênção na sua vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.